seu menino, mas nós não estamos agora. Agora nós estamos pelo Facebook. Vamos começar tudo de novo, seu Amadeu. Porque, Bora! como diz meu amigo Aldeir Bezerra de Menezes, né? Vamos lá. Então, nós estamos iniciando aqui pela Web Rádio Estação da Luz, o seu programa nos domínios da mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira. Hoje, agora de manhã, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa Caritativa São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. É com grande alegria que nós recebemos, né, essa figura que está aí na tela, o nosso irmão Amadeu Ferreira, que tem hoje um tema muito interessante, não é isso, seu Amadeu? Ajude a evitar os suicídios, mas ajude agora. Bom dia, Amadeu. Bom dia, Tavares. Bom dia você que nos acompanha na Web Rádio Estação da Luz, no Facebook. Exatamente. Bom, primeiro, eu gostaria de externar nossas saudades lá do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá de Ceará-Mirim, lá perto de Pureza, na estrada de Pureza. E gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes e os nossos telespectadores, porque hoje o tema, com absoluta certeza, pode contribuir para que alguém saia das amarras dessas influenciações negativas, que é justamente o suicídio. Vamos com Jesus. Vamos embora, meu amigo. E aí, a gente vai fazer Não está aqui, veja aqui, por favor. Vamos fazer a leitura inicial do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate. Esse livro Muito nos bom. acompanha, não esse, mas o primeiro nos acompanha desde a época que eu conheci a Elizabeth, então há mais de 35 anos atrás. E tem aqui... idoso, né? Já atingiu a maturidade há muito tempo, né? Já. Se não se evangelizou, não se evangeliza mais, como dizia um amigo nosso. E nós trouxemos aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Francisco Paula Cândido, né? Diante de tudo. E Bezerra começa assim, através da pena do Chico. Diante de tudo, estabelece Jesus para nós todos uma conduta básica, que de todas as providências exatas derivam para a solução dos problemas do caminho. Diante de tudo, estabelece Jesus para todos nós, né, uma conduta básica, de que todas as providências exatas derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Tem muito a ver com o tema de hoje. Sombra, caridade de luz. Ignorância, caridade de ensino. Penúria, caridade do socorro. Doença, caridade do remédio. Injúria, caridade do silêncio. Tristeza, caridade do consolo. Azedume, caridade do sorriso. Cólera, caridade da brandura. Ofensa, caridade da tolerância. Insulto, caridade da prece. Desequilíbrio, caridade do reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da benção. Todos somos viajosos na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo, e Deus, através do próximo, nos doará mais amor. Então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na sua versão Espírito, diante de tudo, a mensagem da manhã de hoje, e roguemos, meu amigo Amadeu, que você possa fazer a prece de início. Meu filho. Meus queridos irmãos, elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Nesse início de semana, diante dos problemas de ordem materiais e espirituais que nos afligem,
imploremos a sua misericórdia, a partir do aconselhamento do irmão Francisco Cândido Xavier, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, possam vigir sobre todos nós, nos proporcionando a calma, o equilíbrio, a resignação, nos predispondo à prática do amor que Jesus viveu e nos ensinou. E que assim possamos contribuir com a obra do Cristo, cada um com a sua parcela e recursos, que seja feita sempre a vontade de Deus, nosso Pai, hoje, amanhã e sempre, aqui e ali e alhures. Que assim seja. Tavares, nós vamos... E o Evangelho? Sim. E o Evangelho? O Evangelho, nós vamos fazer a leitura hoje do Evangelho no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 14, desprendimento dos bens terrenos. E nos diz o irmão Lacordaire, ou Lacordé: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar com desassombro pela a senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Desculpe. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa satisfação bem justa, aliás, experimentas o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sorte e da avareza, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família, que a tenhais ganho com o vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis esquecer jamais, é que tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositário e não proprietários. Não vos iludais, Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazei questão de restituí-la escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhes emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que por sua vez dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto aquele. Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardente e desvairada cobiça. Já pensaste, quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que
que veio dele, esqueceis que, pela riqueza, vos revestistes do caráter sagrado do ministro da caridade na terra, para seres os seus dispensadores inteligentes, quando usais somente em vosso proveito aquilo que vos foi confiado, que sois senão depositário infiel, que resulta deste esquecimento voluntário dos vossos deveres, a morte inflexível, inexorável, rasga o véu sobre o qual vos ocultais e vos força a prestar contas ao amigo que vos favoreça, e que neste momento enverga diante de vós a toga do juiz. Meus queridos irmãos, esse texto é relativamente longo, tem aí umas 4 páginas e meias. É um texto longo, mas que nesse introdutório já dá para a gente perceber o aconselhamento do irmão Lacordaire. Eu me faço lembrar de uma passagem muito rica na obra de André Luiz, não lembro agora qual delas, mas André Luiz, em uma daquelas viagens que fazia com Horácio, ele indo para a Cidade Maravilhosa, para as atividades programadas, ele resolveu passar pela colônia Fabiano de Cristo, onde repousaria uma noite. Ele, inclusive, com o seu orientador. E aí, naquela colônia espiritual transitória, é feito um trabalho extraordinário. Ele recebe os irmãos que desencarnam na Terra e são ali abrigados, dormindo, repousando, recuperando as energias do desencarne, e fazem orações para aqueles que despertam. Mas no dia seguinte teria uma visita do ministro Sânzio, do nosso lar. O ministro Sânzio ia fazer os despachos dos processos em abertos em benefício daquelas criaturas que ali se encontravam abrigadas. E no dia seguinte, após os despachos, vários encaminhamentos, e aí tem passagens lindas, espíritos pedindo pelos parentes encarnados, e aí a resposta é que eles não têm mérito, porque lá do lado de lá a lei, a ordem, a disciplina virgem em toda a sua plenitude. E aí, após aqueles despachos, o dirigente da colônia franqueou a palavra a André Luiz e a Hilário, para que eles pudessem fazer perguntas. E eu confesso que, à primeira vista, eu me decepcionei com a pergunta que André Luiz fez. André Luiz perguntou sobre o karma, e eu queria uma pergunta assim incisiva. Primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei maravilhado, né? Na época eu trabalhava ainda como repórter, e aí aquele como, que, e por que e onde eram os tópicos das nossas atividades. E aí o ministro começou a fazer uma dissertação nobilíssima, falando sobre os bens materiais, o que é que nós possuímos. E aí pergunta a André Luiz: meu filho, o que é que você tem de seu? Por exemplo, o corpo que você tinha não lhe pertencia. Tudo que você conseguiu conquistar, ou tudo que você tenha, pertence a Deus, inclusive a vida, porque a vida não nos pertence, pertence a Deus. Tudo que o ar que você respira, a alimentação que você ingere, as coisas que você faz, as únicas coisas que lhe pertencem são a caridade que você pratica e o conhecimento que você adquire, porque isso você conduz. O demais, você recebe, usufrui e deixa. E aí, a gente refletindo sobre essa questão do desprendimento dos bens materiais, quantas pessoas se perdem nessa vasta caminhada, quantas pessoas se matam, se agridem, se destroem por causa dos bens materiais e que não lhes pertence. Num sopro, Deus, entendendo que é pertinente, lhe retira e nos deixa
na pobreza de Jó. Portanto, precisamos entender o que diz o ponto evangélico. Nós não somos proprietários, somos usufrutuários. E, portanto, precisamos ter a compreensão de que uso nós vamos fazer desses bens que chegam às nossas mãos. Que Deus nos cubra de bênção e paz. E a sua exorte, seu Tavares. Muito bem. Belíssima explanação com relação aos experimentos dos bens terrenos, lembrança do nosso querido ministro Sanzio. Mas aí vem aquele negócio, que é o tema de hoje. É um tema por demais carregado, porque é algo que sempre está ocorrendo, independente do período que nós estamos agora ou não. É um tema que tem que ser encarado de frente e tem que se procurar a solução antes que ele ocorra, porque depois que ocorreu, infelizmente não tem mais possibilidade de se voltar atrás, que é o suicídio. Seu Amadeu, um estudo da Associação Mundial de Saúde, de 2010, ela alenca que dos países pesquisados, e nem todos mandam esses dados, pra você ter uma ideia, a FIFA tem mais países associados do que a ONU. Pra você ter uma ideia de como é um pouco enganoso esse número. E é de 2010, nós estamos em 2020, há 10 anos atrás. Então, daqueles países pesquisados, aí a China não manda também, a Rússia parece que não mandava, até entre esses países que não mandavam, Cuba também, e outros países também que não mandavam. Fala que a cada 40 segundos no planeta Terra, uma pessoa suicida-se. É em torno mais ou menos de 1 milhão de pessoas por ano. É como se o Natal desaparecesse. Você chegava hoje aqui em Natal e não tem ninguém. Eu estou falando da Grande Natal, não estou falando de Natal cidade, mas da Grande Natal, que tem mais ou menos 1 milhão. Então não tem ninguém em Ceará-Mirim, não tem ninguém em Macaíba, não tem ninguém em São Gonçalo do Amarante, nem ninguém em Natal. Sumiram essas pessoas. E ninguém se preocupa muito. Tudo bem, não estou aqui querendo fazer nenhum demérito, mas nós perdemos um tanto de pessoas para o coronavírus e se faz um alarde terrível. Mas para essa pandemia, vamos dizer assim, silenciosa, que ocorre todos os anos, e pelo menos essas pandemias, pelo que a gente está notando na história, ocorre de 100 em 100 anos. A última foi a espanhola, agora o corona, e se não se ajeitar, daqui a 100 anos, volta de novo. Mas essa pandemia silenciosa, que é o suicídio, como fazer para evitar, seu Amadeu? Que a gente pare de contar até 40 e quando chegarmos no 41º, tenhamos a certeza absoluta que alguém voltou para o plano espiritual pelas vias mais dolorosas possível e imaginável, seu Amadeu. Tavares, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, a questão do suicídio é uma questão seríssima, como Tavares já exemplificou, e que nós precisamos ter consciência do nosso papel. Diz a espiritualidade, no prefácio do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, versículo 14, item 14. Então, meus queridos irmãos, a gente percebe que, como diz aqui o tópico do Evangelho que nós estamos iniciando, a questão da materialidade é realmente um obstáculo enorme para a conscientização das pessoas. O suicídio ele se manifesta das mais variadas formas, através da loucura, através dos processos obsessivos,
através da doença, através da depressão, e por aí se vão tantos itens que contribuem para que a pessoa se desvaneça da vida e busque essa saída ilusória. Nós falaremos durante esse programa, e possivelmente no próximo, se for o caso, de situações de pessoas que, iludidas de que, saindo desta experiência pela via do suicídio, se livraria dos problemas que enfrentavam e, consequentemente, iriam para o céu. Primeira coisa, o céu não existe. O que existe é um estado da alma, como nos diz o irmão Bezerra de Menezes. O céu e o inferno não existem. São estados de felicidade ou desespero que a alma vivencia, o espírito vivencia quando deixa o mundo físico, ou seja, quando deixa o corpo físico e volta à vida espiritual. Se esse espírito é uma criatura esclarecida, evangelizada, ele jamais buscará no suicídio uma alternativa de saída. Porque quando você vai lá no Evangelho e você lê sobre a vida futura, aí você vai compreender a importância que tem você acreditar na sobrevivência da alma. E quando você tem consciência da justiça divina, você vai compreender que tudo que você faz aqui, como disse Jesus, você é obrigado a prestar contas. Você não sai daqui para outros orbes ou para outros planos enquanto não pagar o último ceitil. Isso diz Jesus. Porque nós estamos numa escola onde tudo que você recebe, administra e presta contas, porque nada nos pertence, como já foi falado lá na abertura do programa. Então, é imprescindível que você, na condição de trabalhador na causa de Jesus, na condição de religioso, independentemente da designação religiosa, você tem consciência ou adquira consciência do seu papel, possa trilhar não apenas se livrando da questão do suicídio, mas, pelo contrário, dando exemplo de grandeza, de sabedoria e corroborando para que os irmãos que estejam nessa situação, nessa pendência, possam se desvencilhar das influências malignas, e muitas delas são influências de irmãos menos esclarecidos, que nos levam a esses desesperos, e você possa encontrar o caminho da paz interior. Porque Jesus diz, está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus não coloca fardos pesados e ombros frágeis. Seria uma incongruência imaginarmos que Deus, na sua infinita bondade, colocaria uma situação de sofrimento além das possibilidades daquele filho suportar. E nós sabemos que quando estamos no mundo espiritual, ao nos prepararmos para o retorno à vida física, é feito um programa lá no mundo espiritual. Quando o espírito é desinformado ou está ainda num processo de ignorância, os benfeitores planejam o futuro ou a futura encarnação daquele espírito naquela experiência que ele vai viver, e ele é conscientizado do seu papel. Quando o espírito é detentor de mérito, ele mesmo planeja sua reencarnação e coloca ali as tribulações que precisa passar para o seu engrandecimento. Porque tudo que nos acontece, pela misericórdia do Pai, ele nos permite que ocorra para o nosso bem. Deus não castiga, Deus não pune. As suas leis estão expostas por uma necessidade iminente de todos nós, submetidos a elas, pagarmos os nossos débitos, erramos e pagamos. Mas tem um item fundamental: aprendemos. Porque a dor é um instrumento que Deus usa para nos corrigir. Quando nós não aprendemos, quando nós não nos atemos aos ensinamentos que vêm voluntariamente, somos obrigados a passar pelas contingências do sofrimento atroz, da dor, para que essa dor desperte nossa consciência e aprendamos quais são os caminhos que devem ser trilhados. Infelizmente, muitos irmãos buscam esses caminhos tortuosos e querem sair dos aperreios, dos atropelos através do suicídio.
Não é isso mesmo, seu Tavares? Infelizmente é. Muitas das vezes são. Nós já temos aqui perguntas, tanto do Facebook como também pelo WhatsApp, mas tem uma pergunta aqui de Dona Elizabeth das Quintas que tem muito a ver com a questão 758 do Livro dos Espíritos, porque realmente a questão do suicídio, Kardec vai abordar no Livro dos Espíritos a partir da questão 950, se não me falha, 943, na realidade. 953 a 954. Mas aí eu queria ver a 758. Ele pergunta assim: pode-se-á considerar o duelo como um assassinato por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza... Pode considerar o duelo como um assassinato por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de sucumbir? Aí diz, é um suicídio. Sim, absolutamente sim. O próprio Espírito da Verdade nos esclarece que sim. Por exemplo... Amadeu, deixa eu só concluir aqui, por favor. Aí depois você faz. Aí tem um A. E quando a probabilidade são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassinato e suicídio? Um e outro. Por que eu fiz essa pergunta? Porque Dona Elizabeth das Quintas, aí para o senhor agora falar assim de vez, para trazer. Isso aí foi falado, Kardec falou lá do duelo lá de antigamente, que hoje também existe. Aí Elizabeth das Quintas, Elizabeth Alves, pergunta assim: é considerado suicídio a falta de consciência em relação à pandemia e ficar exposto e também provocar outras pessoas a contrair o vírus? Nesse caso, seria um suicídio e um assassinato também, seu Amadeu? Sim ou não? Veja bem, aquele que provoca é o criminoso. E aquele que, consciente de que sucumbirá, é um suicida. Diz o Espírito da Verdade. Veja bem, no caso do duelo, geralmente o ofendido é uma pessoa de menos recurso, de menos habilidade. Então ele vai para o duelo movido por aquele tal sentimento, ponto de honra, que é pura vaidade, é egoísmo pessoal. Mas ele sabe que vai sucumbir, porque o outro é habilidoso, o outro é um duelista, sabe manejar a espada, as armas que dispõe. E aquele que se predispõe a enfrentar o hábil duelista, ele não sabe, então ele sabe que vai sucumbir. Isso é considerado suicídio, sim. Porque Jesus disse que entre a agressão e o revida há um momento de reflexão. E nada disso pode lhe levar a tirar a vida, e você, movido por sentimento de vaidade, de orgulho, vai para prestar conta à sociedade que não presta contas a você, que não lhe dá importância, porque se houvesse essa importância, procuraria lhe ajudar para que você não incorresse naquele erro contra a sua própria vida. E aí você se deixa levar. Agora, imagine, por exemplo, alguém que sabe que induzindo o outro a contrair a pandemia, vem acabar morrendo. Ora, ele é um assassino. Indiretamente, ele influenciou. É como se ele pegasse a arma e, se ele não atirasse, mas colocasse na mão do indefeso, tá aqui, tome, então a arma está carregada, é só puxar aqui. Puxa no gatilho, dispara e mata. Ele é responsável pela morte do outro. E o que se deixa levar é responsável pela sua própria vida. Porque nada justifica você tirar a sua própria vida, porque a vida só quem pode tirar é Deus que nos dá. Então, é importante a gente ter essa compreensão que a vida é uma bênção divina e que nós estamos aqui para aprendermos. E os mais atrozes sofrimentos são oportunidades de crescimento. Porque é justamente nos sofrimentos, nas dificuldades, nas dúvidas, que nós crescemos. Porque a gente para, pensa, reflete, e aí vem as opções, as alternativas. Os irmãos espirituais nos dão aqueles insights de como sairmos das dificuldades, e muitas vezes você entra muito pequeno na dificuldade e sai um gigante, porque você não se deixou levar pelas influências, você, pelo contrário, você captou os eflúvios amoráveis dos que estão lhe ajudando, seguiu aquelas orientações e você saiu vitorioso. Essas coisas precisam estar em nossas consciências para não contribuirmos, não entrarmos e não contribuirmos para que outros também entrem nesse
nessa ilusão que é o suicídio. Ok? Seu Amadeu, mais do que ok, um super ok. E aí a gente vai voltar aqui de novo para o Livro dos Espíritos. Nós já temos aqui umas perguntas encangadas no fundo do pote, como diz o nordestino, como somos todos nós. Mas Kardec faz uma pergunta muito interessante, mas a resposta dos imortais, ela chega a nos impactar pela abrangência que tem a resposta em relação às possibilidades do suicídio. Aí Kardec pergunta, 943, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apoderam de certos indivíduos? Ele não fala nem na questão do suicídio, ele não pergunta do suicídio, ele fala um desgosto de vida. Um desgosto de vida para um suicídio é um fio de navalha, vamos dizer assim. E os imortais respondem: efeito da ociosidade, não tem nada para fazer. Falta de fé. E também da saciedade. Não tem nada para fazer, você tem tudo que você quer, e nesse interim, a falta de fé. Como explicar isso para o nosso ouvinte, tanto da Web Rádio Estação da Luz, como também do Facebook, que além de ouvir, vai ver e apreciar a possibilidade dessa sua resposta, já que ele parte da questão da ociosidade, você não tem nada para fazer, cabeça vazia, ter tudo na vida, e mesmo assim você com tudo na vida se desespera e se mata, mas ligando isso aí à falta de Deus no coração, não é isso, Amadeu? Exatamente. E tem um ditado popular antigo que diz que cabeça vazia ou mente vazia é a oficina do diabo, né? Abre-se as comportas para que os inimigos possam influenciar e levar o sujeito às quedas. A ociosidade, a falta de fé, a mente vazia, tudo isso contribui para que a criatura busque essas alternativas ilusórias do suicídio. Porque você que é trabalhador, você que é estudante da causa de Jesus, trabalha e estuda a causa de Jesus, você que está preocupado com seu irmão que necessita mais do que você, todos nós necessitamos, você que tira um tempo no seu lazer para chegar junto do necessitado, do doente, do enfermo, do morador de ruas, você que mata seu tempo para levar a palavra de Jesus aos que possam lhe ouvir, você vai ter tempo em pensar em suicídio? Pelo contrário, você está sempre pensando em angariar meios para crescer, aumentar, ampliar as atividades que você desenvolve em benefício dos outros. E aí é aquilo que está lá no Evangelho, é aquilo que a doutrina nos ensina. Quanto mais você faz, mais investimentos os benfeitores fazem em você. Lhe imunizam e lhe propiciam recursos para que você cresça, evolua. Do outro lado, você vai encontrar as mentes vazias, as pessoas ociosas, as pessoas que não têm o que fazer, aí ficam completando ideias infelizes e, consequentemente, influenciando-se gradativamente pelos inimigos da causa de Jesus, por aqueles que são infelizes e se sentem bem em ver você entrar numa derrocada e se tornarem infelizes como eles. Aí você precisa fazer o quê? Veja uma orientação da Federação Espírita Brasileira, que traz aqui em o Evangelho, no capítulo 5º, que trata da questão do suicídio. Diz o seguinte: as mensagens contidas nesse livro transmitem o amor, coragem e fé a todos que, nos momentos difíceis da vida, necessitam de apoio para o seu fortalecimento moral. São pequenos textos espíritas que louvam as vicissitudes da vida, entendida como bênção concedida por Deus, nosso Pai e Criador, ainda que no momento esteja sob o peso de desafios e provações existenciais. O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais, a vida continua, plena, além da morte do corpo físico. Nesse contexto, a Federação Espírita Brasileira convida-o a participar da campanha nacional Prefiro Viver, Suicídio Não. Uma campanha muito feliz, e eu acho que diz tudo
vai exatamente corroborar com a resposta dos imortais, como você disse, lá na questão do suicídio. Você precisa compreender que você está aqui numa escola aprendendo. E se Deus lhe deu a oportunidade, você deve agradecer de mãos cheias, porque sabe lá quando você saindo daqui, quando retornará para dar prosseguimento a esse processo de aprendizagem. Porque hoje está muito difícil, diz os irmãos espirituais, que a fila lá é enorme, né? E aí nos faz lembrar aquelas oportunidades que você tem e desperdiça. E aí, quando você quer, não tem mais. Quando você quer, a vida física, quando você se conscientiza da importância que você tinha na experiência encarnatória e você quer fazer tudo certo, aí não pode mais, porque já passou, o trem já passou e você ficou na estação. É muito importante você ter essa consciência, tá ok? E aí está aqui o nosso irmão Delcio da Silva, Delcio Soares Silva, dizendo que cabeça vazia, a oficina improdutiva, esse ditado transforma em moderno, ou seja, se transforma em coisa moderna. Mente vazia, como dissemos, é a oficina do diabo. Ali fornicam as mais diversas situações, além dos problemas que você já tem. Aí vem as influenciações obsessivas que corroboram muito para que você entre nesse desfiladeiro, nesse despenhadeiro enganoso. Ok? Ok. Tem aí nosso irmão Flávio Vasconcelos, e eu acho que você deve lembrar do Flávio, ele é hoje está assim, forte, sarado, mas há uns anos atrás nós fazíamos um trabalho ali no Leprosário, lá na Cidade da Esperança, ali por trás do Jesus Gonçalves, e a gente fazia umas visitas com o pessoal que morava ali, o restante dos moradores, acho que só tinha um irmão ainda que era da Hansen, e a gente fazia um trabalho de levar no sábado, fazer evangelização com a criança. E caiu que num final de ano eu consegui uma fantasia de Papai Noel. Mas eu digo, se eu ficar aqui me vestir de Papai Noel, os meninos vão saber que sou eu. E Flávio estava lá ajudando a gente, chegou lá para ajudar. Só que Flávio é magro, parece um cibito baleado. E eu convenci meu amigo Flávio a se vestir de Papai Noel. E enchemos lá, sei, acho que foi com travesseiro, com roupa, não sei o quê. Porque o cara mago, Papai Noel mago, mas ele foi lá com a maior disposição possível e imaginável. Muito obrigado, meu amigo. Não esqueça daquele momento maravilhoso. E é por isso que eles assim, ajudando o outro, e nos ajudou naquela hora, colaborando com o outro, estaremos sempre crescendo. É isso, seu Amadeu. E evitando, lógico, evidentemente, o tal do Zé do suicídio, né? Exatamente. Veja bem, no capítulo do Evangelho que trata do suicídio, é perguntado por que as pessoas cometem suicídio. E aí, a resposta, são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessões espirituais, entre outras causas. Então, são muitas as causas que nos afligem e que você precisa ocupar sua mente fazendo coisas boas. Jesus nos disse, amemos-nos uns aos outros, a nível dele nos propor amarmos os nossos inimigos. Imagine se nós, como dissemos antes, se tivermos com a mente ocupada em ajudar os outros, como o nosso irmão Flávio nos falou, nós não vamos ter tempo para pensar nessas futilidades de sair da vida, porque o que você faz, quando você executa uma atividade em benefício do semelhante, você sente uma sensação que o nosso vocabulário não tem como descrever aquilo que você está sentindo. Aquilo chama-se felicidade.
É o amor que você está vivenciando, o amor que está nos esperando lá no mundo espiritual, na condição de trabalhador do mestre quando você retorna. E aí você faz uma reflexão nas inúmeras causas que nos são contadas, de espíritos que trabalharam, desencarnam, são recebidos pelos parentes e amigos espirituais, são conduzidos direto para as colônias ou os hospitais espirituais, onde se refazem e rapidamente já pedem para começar a trabalhar novamente, porque eles sentem necessidade desse contato entre as pessoas, desse convívio amoroso de quem pode ajudar e quem precisa de ajuda, e com isso eles sentem essa necessidade, porque eles sabem que tudo quanto faz aos outros é a si mesmo que está fazendo, e esse é o grande diferencial que faz, quando você retorna ao mundo espiritual, os benefícios que você recebe. Isso me faz lembrar, Tavares, daquela passagem rica que Divaldo conta sobre o nosso irmão Bezerra de Menezes. Quando o irmão Bezerra de Menezes desencarnou, e aí foi levado lá para o Hospital de Nossa Mãe, o Hospital da Esperança, e aí ficou lá em repouso, se refez. Quando despertou, ele ouviu um barulho ensurdecedor lá fora. Como ele passou quase 30 anos na política, ele lembrou dos velhos momentos da política, os comícios em praças públicas, e aquele zoadeiro, aquele barulho de pessoas, de multidões. E aí ele chamou a nossa irmã Celina, a mensageira de Nossa Mãe Maria. Celina, minha filha, vem cá. Que barulho é esse aí fora? Está vindo alguma manifestação política aqui? Ele sabia que tinha desencarnado, ele sabia que estava no mundo espiritual. Aí a irmã Celina, amoravelmente, disse, não, meu irmão, vem cá, vem cá. Pegou ele pelo braço, levou até a sacada, isso devia ser um primeiro ou segundo andar lá no hospital. E aí, quando ele olhou, tinha uma multidão incomensurável. Ele não conseguia ver o final da multidão, parecia mais a Avenida Paulista em dias de grandes manifestações. Você não vê o final. E todos aqueles irmãos estavam lá balançando um lencinho branco, acenando para ele. E aí ele perguntou, Celina, o que é isso? Ora, meu irmão, são aqueles que você ajudou quando estava na última experiência que estão lhe dando boas-vindas. Imagina, Tavares, imagine você, meu irmão, a felicidade que deve ter vivido nosso irmão naquele instante. Porque você lembra a importância que teve para André Luiz, aquela irmã que fez preces por eles, porque uma vez foi atendida gratuitamente, sem ele saber, a secretária dele colocou lá na lista dos atendidos, e ele atendeu aquela criatura sem saber, mas ela ficou agradecida e rogou ao pai a sua assistência moral. E os eflúvios de amor que ele recebeu daquela irmã foram verdadeiros refrigérios. Agora imagina o irmão Bezerra recebendo aqueles eflúvios de toda aquela multidão que estava presente, sem contar com os que não estavam presentes. Imagine que isso é felicidade. Aí uma criatura dessas vai pensar em suicídio? Certamente não. Ok, Tavares? Ok, nós temos agora uma pergunta que veio pelo WhatsApp, o 984, né, 988175598, e é a Cristina da Candelária, nossa cadeirinha cativa. Já conversei com uma amiga sobre suicídio à luz do espiritismo, mas mesmo assim não houve jeito, se matou. Só conversar parece que não resolve. O que fazer a mais, seu Amadeu? Porque nós tivemos aqui nosso irmão conversando conosco, que estará conosco na próxima segunda-feira, não essa, é Altamir Cunha, e também o nosso querido Jacomelo, que diz que muitas vezes a pessoa está tão desesperada com a ideia do suicídio, está implantada ali dentro da cabeça, que a conversa em si muitas vezes não resolve, você não quer ouvir, você não quer morrer, mas também não quer ouvir. E aí, meu amigo, como é que a gente deve fazer com a pessoa que a gente vai conversar, que percebeu
que se predispõe a ajudar, que você vai, conversa, explica, ajeita para lá, e mesmo assim a pessoa está com aquela ideia fixa e termina por cometer esse ato tão equivocado, como tem o livro do nosso querido Altamir, Um Trágico Equívoco. E aí, o que fazer a mais, meu amigo, fora essa conversa franca e amiga? E aqui, quando a gente está falando franca e amiga, a gente quer dizer que não é uma conversa que você vai botar o dedo na cara da pessoa, porque aí prejudica, no nosso modo de ver, a situação, não é isso, Amadeu? Exato, Tavares. Nós estamos entendendo aqui essa conversa como um diálogo fraterno. Olha, a gente precisa entender que, dependendo do grau de perturbação que a criatura se encontre, influenciada ou auto-influenciada, ou influenciada por irmãos espirituais menos felizes, ou auto-influenciada, ela vai chegar a um estágio que se torna impermeável. Ela não aceita mais conselho, não aceita mais orientações. Mas a semente foi plantada. Ela pode não lembrar agora, mas isso será de uma importância capital quando ela despertar lá no mundo espiritual, que começar a passar pelas arguras dos sofrimentos, ela vai lembrar que alguém, amoravelmente, tentou despertá-la. Porque o suicídio parece um vício. Há pessoas que pratica uma vez, pratica outra, e assim sucessivamente. Tem casos, a literatura espírita conta casos de criatura que chegou a desencarnar sem os braços, porque toda vez que encarnava, suicidava. E aí acabou vindo só com as pernas, sem os braços, porque sem as pernas, porque estava sem braço, mas podia pular. E aí teve que vir numa situação para se resignar da misericórdia divina e aceitar as imposições da justiça divina, que é transformar aquela criatura enferma em um despertar de consciência que o leve a superar esse estudo da vida, porque são cobranças dos erros que praticou. Aí você vê, por exemplo, quando você vai a uma reunião, um obsidiado vai a uma reunião mediúnica, ou seja, a uma reunião pública numa casa espírita, por exemplo. Vamos ampliar o exemplo. Quando ele chega lá, o expositor do Evangelho começa a fazer a preleção, faz a leitura e começa a fazer a preleção. O médium que está sendo obsidiado começa a se vincular àquela preleção que parece até e tem tudo a ver. Ele é levado exatamente no dia que o ponto evangélico vai falar alto a sua consciência. E aí o médium obsidiado ou perturbado começa a refletir nas reflexões que estão sendo passadas pelo expositor do Evangelho. E aí vem um insight, e aí ele desperta e passa a ser assustado. Assim, mas e o obsessor? O obsessor que entra na casa também, querendo pegar o sujeito no contrapasso, e se der chance, ele vai até formar um furdunço lá dentro. Ora, os benfeitores espirituais começam a criar quadros vivos acima da cabeça do expositor, onde envolvem situações que aquele espírito está envolvido naquelas situações. E ele se assusta, fica atemorizado, mas começa a compreender o seu papel nessa máquina denominada vida. E aí, quando ele pensa e reflete, abre as comportas para a ajuda, aí a espiritualidade chega junto e socorre ele. Assim também se dá com o suicida, ele está impermeável, mas se você não conseguir demovê-lo nessa experiência, demovê-lo da ideia infeliz do suicídio, amoravelmente você demonstra que está ao lado dele, você quer ajudá-lo, e você, influenciado pelos benfeitores que estão lhe auxiliando naquele diálogo fraterno, ele acaba captando algumas informações e armazenando na sua consciência. Claro que naquele momento ele não está receptivo o suficiente, mas quando se ele praticar aquele ato atroz, nos momentos de reflexão lá na frente, aquela sua conversa pode ser a chave da porta da conscientização do erro que ele praticou. E aí ele, consciente do erro que praticou, vai ser tratado, vai ser ajudado, vai ser preparado para recomeçar, pagar os débitos que já devia e adicionar esse com juros e correção monetária que acaba de praticar.
o suicídio. Com isso, a gente tem a percepção da importância que tem a conversa, independentemente de você surtir o efeito desejado, é fundamental que você chegue junto, leve a palavra de Jesus, leve um estímulo. Se a criatura não for espiritualizada, se não for evangelizada, use as suas palavras, use o seu amor, use o seu conhecimento, abra seu coração para aquela criatura, mesmo que não seja a luz do Evangelho, porque o Evangelho ele tem essa importância extraordinária para todos, mas principalmente para quem é espírita, porque quem é católico, quem é evangélico, quem é de outros ismos, dificilmente terá a compreensão da profundidade da grandeza do Evangelho, mas você se abre como ser humano, você se abre como um irmão que quer ajudar o outro, quer dar a mão. E aí você vai encontrar, lá nos refolhos da sua memória, você vai encontrar a assistência que os irmãos espirituais estão ministrando àquela criatura por seu intermédio. E aí você planta a semente, que se não germinar agora, com certeza, germinará no futuro. Tá ok? Muito bem. O Flávio volta a falar, amar a nós próximos, e ele conclui, né, por piores situações e que estejamos passando. Na realidade, a gente poderia, dentro dessa afirmativa do nosso querido Flávio, colocar que a pessoa que atenta contra a vida, na realidade, não ama nem a ele, nem o próximo, que o próximo mais próximo que está dele é ele mesmo. Então, por falta desse amor a nós próprios, é que, por via das loucuras que existem nesse mundo, a gente vai pelo viés do suicídio para o plano espiritual. Com absoluta certeza, Tavares. Veja bem, quando você chega ao estágio de praticar suicídio, você já perdeu a esperança, você perdeu a fé, você perdeu principalmente o amor próprio. Você está num desespero, você está literalmente perdido, sem rumo. E aí, como você não tem sustentação, como você não tem em quem se segura, como você não acredita em você, você não consegue superar as vicissitudes que está vivenciando, e aí retorna aquela citação do início, Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Quando você se atém ao desespero, quando você dá mais atenção ao desespero do que às possibilidades de sair dessas contingências, você perdeu o amor próprio, você não se conhece mais, você não tem exemplos para você se apegar a eles e sair dessa situação. Então, é importante você entender que, primeiramente, você precisa se conhecer, você precisa se amar, porque você é a pessoa mais importante do universo. Para você. Você é a pessoa mais importante do universo. Você precisa acreditar em você, você precisa se amar, você precisa, e aí passa pelo estudo, pela educação, pela vivência dos ensinamentos de Jesus. Você precisa ter a compreensão que a vida física ela é perecível, mas que a vida espiritual é contínua, porque você é imortal. Eterno Deus, mas nós somos imortais. Então, hoje, já há uma concepção, praticamente em todos os segmentos religiosos, das mais variadas formas, no mais elevado ou diminuto grau, de que a vida continua. Você sai daqui e continua como alma, como espírito, como o que você queira chamar lá na outra vida. A vida vai continuar. Então, se você acha que a vida vai continuar, você não está pegando um passaporte para sair de um país e mudar para o outro, e lá você faz vida nova, começa do zero. Não. Você tem todo um débito que precisa ressarcir aos credores. E esse credor são as leis divinas. Você sai daqui, vá para onde você for, o débito lhe acompanha. Você não consegue se desvencilhar se não pagar. E como é que você vai pagar? Você vai pagar amando. Se você consegue praticar um gesto atroz desse contra você mesmo, é porque você não está amando. Você precisa amar. Você precisa aprender a fazer os outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. E é exatamente nisso, sem pensar naquela história do macaco e do peixinho, nos momentos, nas oportunidades
que lhe sejam possíveis, você precisa amar para que seja amado. E é quando você passa a ser amado que você começa a ter entendimento da importância da vida. E aí você termina chegando à conclusão de que a vida continua e é importante você trabalhar para superar essas dificuldades que você mesmo criou. Ok? Ok, seu menino. E também os créditos a gente também leva, né, seu Amadeu? Não é só os débitos, não, né? Os créditos também, pouquinho, mas leva algum, né? Graças a Deus, a misericórdia divina é perfeita. Outro dia eu dei um exemplo aqui, daquele negócio de você abrir uma poupança lá em cima. De volta falar isso, né? Aí quando você desencarna, chega lá que vai lá na poupança, você vai ter um monte de débito, mas você vai ter os créditos. Se você contrair mais sacadas aqui do que depósito, você vai estar lá mais pobre. Mas se você continuar amando, absolutamente você vai chegar lá, você vai estar mais rico do que quando saiu. E essa é a finalidade da vida. É voltarmos melhores do que viemos, né? Muito bem. Como dizia um amigo nosso lá de Campina Grande, uns couro de rato, né? Um corinho de rato. Um dinheirinho. Pois é. Mas a Cristina volta a perguntar, que foi ela que fez a pergunta primeiro, com relação a, parece que uma pessoa amiga que ela conversou, mas mesmo assim não houve jeito, parece que a pessoa terminou suicidando. Ela pergunta agora o seguinte, de Cristina, tá ali, aí embaixo, que ela botou lá no final. A leitura do Evangelho, a implantação do Evangelho no lar, ouvir boas músicas e palestras via internet, pode ser fatores que podem ajudar a evitar o suicídio? A Cristina de Candelária lhe pergunta, querido. Exatamente, Cristina. Bom dia. Esqueci de cumprimentar na outra pergunta. Muito obrigado pelas perguntas inteligentes. Veja bem, Tavares. Diz a espiritualidade que a presença dos bons afasta os maus. Então, quando você institui o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, quando você faz leituras edificantes, você ouve músicas edificantes, você faz uma arrumação na sua casa mental voltada para o bem, você atrai a presença dos bons espíritos, basta você ver que o culto do Evangelho no lar é, na verdade, um pronto-socorro espiritual. Você vê na obra de André Luiz, quando ele vai participar de evangelhos nos lares, nas suas atividades lá na Cidade Maravilhosa, os irmãos passam um dia arrebanhando os espíritos sofredores que precisam ouvir o evangelho que vai ser tratado à noite no culto do Evangelho no lar. E aí, aqueles espíritos são levados para serem assistidos. Mas ele dá um detalhe muito importante. Ele dá detalhes, tem vários exemplos, mas eu lembro com clareza de um, que me faz lembrar aquela reunião extraordinária lá em Memórias do Suicídio, a primeira reunião, onde um exército de proteção em torno daquela casa foi montado. E no caso lá de Memória do Suicídio, não havia trânsito de espíritos inferiores nem nas calçadas. Mas no caso do Evangelho no lar, a calçada daquela casa, as luzes que se estabelecem naquele ambiente, a energia e a harmonia que ali é gerada, faz com que os espíritos menos felizes, os espíritos galhofreiros, brincalhões, etc., eles vêm na calçada e quando se deparam com aquela instância de amor, eles mudam para outra calçada, não passam nem na calçada daquela casa. O que significa que você estando num processo de perturbação espiritual, na hora que você começa a fazer o Evangelho no lar, você começa a mudar, fazer uma nova arrumação na sua casa mental, com a presença dos bons, os maus desaparecem. Não, mas o meu problema não é espiritual, o meu problema é mental, as perturbações do dia a dia. Nada mais justo do que você se ater aos ensinamentos do Mestre Jesus, porque ali nos seus ensinamentos, a doutrina lhe proporciona instruções suficientes para que você se torne imune
Você começa a compreender o seu papel aqui na Terra e a sua destinação. Por que você está aqui, de onde veio e para onde vai. E isso vai facultar a você refletir, e é nesse instante que entra a ação do plano espiritual, trabalhando a sua casa mental e você mudando as atitudes infelizes, saindo daquela ideia ilusória de partir para o suicídio. E com isso, é um remédio excepcional. É remédio, não é cura, o Evangelho no Lar. Tá ok, Cristina? Mas lógico que é, meu querido, com certeza. E a internet, ela tem hoje ajudado de forma muito grandiosa. Tem os erros de percurso, que tudo na Terra tem, mas a internet eu acho que em torno de 80% é de ajuda, e 5% é de atrapalho, e muitas vezes se atrapalha se você quiser, porque é só você não percorrer essas possibilidades. Nós estamos já no final do programa, já chegamos a 1 hora, e como o senhor bem profetizou no início, esse assunto não vai dar para a gente fazer hoje, a gente continua sexta-feira. Porque, inclusive, tem uma pergunta aqui, do Júnior de Nova Parnamirim, o senhor não vai responder hoje, porque a gente já deixa aí, ele pergunta assim, quantos tipos de suicídio existem no planeta? Ponto. Né? Porque aquele número que nós lidamos no início, de a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no planeta Terra, o que dá mais ou menos 1 milhão de pessoas por ano, e que muitos países não mandam esses números para a Organização Mundial de Saúde, é daqueles suicídios diretos, que você dá um tiro na cabeça, queima o corpo, se joga debaixo de um trem. Mas a gente vai falar, sexta-feira, se Deus quiser, daqueles chamados, já tentando aqui responder rapidamente a pergunta do Júnior, aqueles que são indiretos, inconscientes. Aí esse aí é em maior número, e esse aí pelo menos mais uns 2 programas para a gente tentar esclarecer. Mas eu quero agradecer a belíssima ideia que você teve de falar sobre isso, eu acho que ajudou muito demais da conta, principalmente com os ensinamentos, com as possibilidades que você trouxe para nós. Senhor Amadeu, me diga uma coisa, vamos fazer sexta-feira? Continuar? Vamos, sexta-feira a gente começa falando do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, suicídio e loucura. Loucura. Muito bem. Tá ok? É uma verdadeira loucura. Mas é uma verdadeira loucura que todos nós já fizemos. Tem um ser nesse planeta que não tenha feito dezenas de vezes. É a coisa mais fácil do mundo, é esse negócio de querer voltar, né? Desistir da luta. Então, não é vergonha para nenhum espírito. Como já disse alguém, você fez, espero que não faça mais. Já fizemos, todos nós. Esperamos que não venhamos a fazer mais. Senhor Amadeu, o senhor vai fazer a prece? Mas antes do senhor fazer a prece, eu quero fazer a divulgação da nossa rádio. Inclusive, eu vou começar por uma que não é da nossa rádio, é do Portal da Luz, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e na quarta-feira nós estaremos lá a partir das 8 horas, falando sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de nascer de novo. E aí a gente vai fazer um programa diferente, ou uma palestra diferente, que vai ser transmitida pelo Facebook e também pela web rádio Portal de Luz. A gente vai ver, não vai dar para fazer aqui pela Estação da Luz, mas vamos estar com o nosso irmão Alexandre. Mas na quarta-feira, às 8 horas, lá do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, estaremos fazendo essa palestra. E junto de nós estará o nosso irmão Marquense Melo, filho de Jacó Melo, lá de Salem, nos Estados Unidos, em Massachusetts. Nós teremos a nossa irmã Livramento, lá de Poitiers, na França, e o nosso irmão Décio Soares, de São Paulo. Então, nós teremos um programa que teremos um paulista, um natalense, um francês e um americano. Tudo, lógico, tudo brasileiro, mas vai ser um programa bem interessante sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente quer falar que toda segunda-feira, aqui, Amadeu, segunda e sexta, Amadeu, com um programa nos domínios da mediunidade. Nas terças-feiras, nós temos o nosso irmão Décio Soares,
com o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. E toda quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos e a sua turma, no programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje nós teremos a presença do casal 50 mais 50, 100, que é o verdadeiro casal 20, que é 1000. Nossa irmã Sandra Bob e Assis Pereira, aqui de Natal, da Ferne, vão fazer um estudo junto conosco sobre o livro Paulo e Estevão. Ontem nós tivemos e agradecemos a presença da nossa irmã Cristina Pires, nossa irmã Ana Maria, nosso irmão Washington, lá da Federação Espírita do Pernambuco, um programa delicioso. Na terça-feira, nós teremos o nosso irmão Maurício Cury. Maurício Cury, ele é lá de São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a figura do... E ele vai falar conosco na terça-feira, dia 23, Fé, nós sabemos o que é, o Espiritismo Responde. E Maurício Cury é de Brasília, né, da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Distrito Federal, e também do Café com Luz, um programa que ele tem pela TV e pela rádio. Na quarta-feira, volta o nosso irmão Fábio Dionísio para terminar o seu estudo sobre Santo Agostinho, tanto a nível católico como a nível também espiritual. Na quinta-feira, nós teremos a presença do nosso irmão Ulisses De Angelo, lá de Bertioga, do Núcleo Espírita União Fraterna. Ele vai falar sobre o movimento espírita na atualidade. Na sexta-feira, a gente volta aqui para nosso Nordeste, com a nossa irmã Denise Lino, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá de Campina Grande, Paraíba, e ela vai falar sobre aquela frase de Jesus: aprendeste que foi dita aos antigos, eu, porém, vos digo. E no sábado, nosso irmão Silvio Homero, de Recife, Pernambuco, vai estar aqui conosco a partir das 19 horas, falando sobre um tema muito interessante, seu Amadeu: lua de mel com a vida, né? No domingo, dia 28... Beleza. No domingo, dia 28, Cosme Mais e Lilian Massi, da Cardiopédia, da Kardec Play, da Kardec Blog, Kardec Box, estarão aqui conosco falando sobre a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a felicidade real, o conhecimento de si mesmo, esse grande e maravilhoso divulgador do Espiritismo através das possibilidades infinitas que a sua cabeça brilhante e a ajuda da sua esposa faz com todos nós. Na segunda-feira, Altamir Cunha, aqui de Natal, mais precisamente lá de Angicos, né, natural de Angicos, vai estar falando sobre um tema assim: Espiritismo, perguntas e respostas. O tema é bem variado. E finalizando o nosso mês de junho, uma verdadeira chave de ouro, nosso irmão Quincas Veloso, lá do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, de Monte Carmelo, Minas Gerais. Ele vai falar sobre uma pessoa que ele conheceu e conviveu, que é o nosso querido Chico Xavier, um homem chamado Amor. Então, ele foi um dos poucos privilegiados que teve a possibilidade na atual encarnação de conviver, viver e presenciar muitas coisas do nosso querido Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier. Meu amigo Amadeu, depois de tudo isso, agradecemos a você, a todos aqueles que participaram, tanto pelo Facebook como pela web rádio, a audiência, e vamos fazer a prece final para fazer o encerramento. Perfeito, meu irmão Tavares. Eu que agradeço a oportunidade que você nos deu e agradeço as bênçãos de Jesus para poder conversar algumas coisas sobre aquilo que, pela sua misericórdia, chegou ao nosso conhecimento. Nós gostaríamos de aproveitar a prece para pedir pelos nossos irmãos necessitados. Os nossos irmãos que estão em desarmonia em seus lares, que se encontram doentes nos leitos de dores, nos hospitais, nos presídios, nos lares desarmonizados, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários e nos umbrais, onde há choros e rangeiros de dentes, que o amor de Deus, nosso Pai, através de seu Filho amado Jesus, possa alcançar a todos os sofredores, de conformidade com o merecimento de cada um. E aí gostaríamos de fazer o encerramento hoje, pela importância do tema tratado e pelo genitivo que essa prece decorada propicia, gostaríamos de fazer a prece de Cáritas.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ou poder, ou bondade, ou beleza, ou perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Amado Mestre e Irmão Jesus, colocamos as nossas rogativas aos teus pés. Imploramos a tua bondade e o teu amor, transformá-las em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, que possas espargir as tuas bênçãos sobre todos os necessitados, no plano físico e no plano espiritual, conforme o teu amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai, para com todos os seus filhos. Com esses propósitos, Senhor Jesus, agradecido pela feliz oportunidade que estamos tendo nesta manhã, agradecido aos irmãos que nos acompanharam no programa, agradecido ao nosso querido Tavares, o idealizador de todo esse trabalho, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, possam virgir sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre, aqui e ali, ali. Muito obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Bom dia, Brasil! Muito bom. Bom dia a todos. Muito obrigado. Até a noite.